Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Queria agradecer ao Antônio Carlos pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. E, em nome dele, também saudar esta mesa inicial de debate. Pedir desculpas, pela alteração na programação, mas já agradecer essa compreensão da coordenação e de vocês. Como o Antônio Carlos falou, é preciso estar nas ruas, é preciso fazer o debate presencial. Estava lá no feriado do dia 8, no Recife, numa atividade do Sintep, pela manhã, numa atividade do Simpere, que é o Sindicato de Educação do Recife, à tarde. Ontem, teve a atividade da CUT Pernambuco, um seminário sobre o fortalecimento sindical, da nossa ação sindical. E eu tenho um compromisso com o meu partido hoje à noite, lá em Brasília. E aí vou ter que voar daqui a pouquinho. Por isso, já agradeço a compreensão de a gente ter substituído, fazer a troca inicial da mesa de debate. A ideia desta mesa é a gente tratar da educação pública, da saúde pública. Meu tema é educação pública, é o local que atuo. Sou professor da educação básica no estado de Pernambuco e, nesse momento, na presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Uma confederação que representa aqueles e aquelas que trabalham nas escolas públicas da educação básica, nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Então, uma base em torno de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da educação e uma confederação que tem em torno de 1 milhão e 100 filiados e filiadas. Então, esses são números que já mostram um grande desafio para todos nós. E nesta fala que trago aqui, pedir a colaboração, a participação, a ajuda de vocês nessa relação da classe trabalhadora e no incentivo de defender as bandeiras da classe trabalhadora em nosso país. Na perspectiva da educação pública, eu fiz um roteiro para que possamos refletir sobre a importância da nossa participação social, a importância dos comitês de luta em defesa da educação pública. Quero iniciar com um trecho citado por Anísio Teixeira em 1936. 1936, quando ele disse que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Isso dito em 1936. 87 anos depois, podemos considerar que avançamos, mas ainda não consolidamos o direito à educação para todas as pessoas em nosso país. Não consolidamos a democracia do acesso à escola pública. Os dados oficiais indicam que quase 2 milhões de pessoas que a Constituição Federal diz que deveriam estar na escola entre os 4 e 17 anos da idade, nunca pisaram numa escola pública desse país, da pré-escola ao ensino médio. Ainda não consolidamos a garantia da permanência dos nossos estudantes, para que pudesse concluir de forma com sucesso, com a qualidade social que nós defendemos, a educação básica. E os números oficiais indicam que 80 milhões
de companheiras e companheiros, de brasileiros e brasileiras, 80 milhões, a partir de 18 anos de idade, não conseguiram concluir a educação básica. Então veja o tamanho do desafio que está posto para nós nesse processo de mobilização em defesa do direito à educação para todas as pessoas, como um dever do Estado. Logo, todos terem acesso à escola pública básica do nosso país. Para garantir esse acesso e essa permanência, estamos mobilizados e lutando para que tenhamos as condições de garantir o acesso e a permanência. Por isso, deixo aqui para nossas reflexões, deixo aqui para o trabalho de grupo, como cada entidade aqui do Movimento Popular, do Comitê de Luta, pode se engajar para que o fundo que financia a educação básica seja retirado do arcabouço fiscal que foi colocado pela Câmara dos Deputados e Deputadas. O projeto está no Senado Federal, estamos mobilizando o país em contato com senadoras e senadores para que este fundo que financia a educação básica não sofra limites de financiamento para atender a demanda do nosso povo. Então é importante que quem não tiver acesso à internet ou contato com os sindicatos da educação municipal, estadual, com a própria CNTE, que se não tem informação sobre isso, que busque essas informações e veja como você pode se engajar, como você pode motivar também os nossos trabalhadores da educação na base. Porque aqui eu, o Guido, que tem a tarefa aqui na APOESP de fazer esse trabalho, muitas vezes chegamos à militância que vai à Assembleia das nossos sindicatos filiados, à militância que escuta o sindicato, mas nós somos milhões. Falei para vocês que somos 4 milhões na base e apenas 1 milhão de filiados. Então queremos chegar em mais 3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com essa informação, com esse engajamento. E os comitês de lutas, os movimentos sociais populares podem ajudar nesse processo de interlocução para a gente avançar. Também sobre um direito que nós conquistamos em 2008 com o governo Lula, que foi a criação da lei do piso salarial da professora e do professor. Um piso salarial que garanta a uma professora normal médio valores que traga perspectiva de estimular a sua permanência, que evite o adoecimento no local de trabalho e que motive a juventude para procurar a nossa profissão, para desejar ser professor e ser professora. Estamos com greve no Rio de Janeiro porque o governador não quer cumprir o piso. Tivemos greve no Distrito Federal porque não queria cumprir o piso. Pernambuco está em mobilização porque o piso, a governadora quer pagar um professor que tem licenciatura e mais especialização, achatando a carreira dos professores e das professoras. Apenas 31% dos municípios desse país, 1/3 apenas, cumpre a lei do piso. Então é outro tema que nós colocamos para o debate para agregar na nossa luta enquanto classe trabalhadora. E um terceiro tema para defender as nossas juventudes. As juventudes que foram atacadas com a Lei 13.415 de 2017. Uma lei que, de forma autoritária, por medida provisória, impediu que os jovens, que os trabalhadores pudessem discutir qual o formato de ensino médio que nós queremos e que seja importante para a nossa formação e a formação da juventude. Essa lei mudou a estrutura do ensino médio, fazendo com que muitos jovens ficassem fora da escola e os poucos, que é minoria, que estão dentro, não têm uma boa qualificação profissional, nem uma formação geral básica decente
para poder vivenciar a sua cidadania e se preparar para o mundo do trabalho, como determina a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, revogar a Lei 3.415 de 2017, que vocês devem ter ouvido, revogar o NEM, o novo ensino médio, é uma bandeira de luta também que deixamos aqui para o processo de discussão e de debate. Com esses elementos, eu quero também saudar a importância, Antônio Carlos, dessa terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Daí essa importância porque é nesse espaço integrado da classe trabalhadora que temos as tarefas e os compromissos de levarmos para o local onde nós moramos. Lá no local onde nós moramos, formamos um comitê de luta. Essas bandeiras têm que estar presentes nesse processo, junto com as bandeiras que os trabalhadores e as trabalhadoras da educação agreguem junto com vocês por moradia, por vida digna, por emprego, por renda nesse país, para que a população possa viver com dignidade. Levar esse debate onde nós trabalhamos. Em cada local de trabalho, vamos encontrar formas de levar o tema e socializar com aqueles e com aquelas que muitas vezes não querem nos ouvir, não quer dar atenção aos problemas que afetam a classe trabalhadora como um todo e que precisa que toda a classe trabalhadora esteja mobilizada para fazer os enfrentamentos. É importante levar esse tema também nos espaços de lazer e de descanso que nós temos. Ou seja, é uma luta permanente que desenvolvemos em busca de garantir, de aglutinar forças, de colocar as massas populares para ocupar as ruas e as redes sociais, reivindicando, a nossa pauta de demandas específicas para a população brasileira. E nós sabemos que organizados em comitês de lutas, comitês populares, não é possível a gente dialogar com quem não é militante, com quem não está na luta como nós estamos neste sábado, neste domingo, fazendo a reflexão. Por isso teremos que ser criativos para chamar a atenção dessa população. A leitura dramatizada para as nossas crianças, o teatro, a dança, o filme, documentário, formas que a gente possa levar as nossas mensagens, possa primeiro chamar a atenção do povo para vir às nossas atividades lúdicas e dentro dessas atividades lúdicas levar a mensagem política necessária para essa formação política, para ter uma base de sustentação para enfrentar um Congresso Nacional conservador, retrógrado e que atua contra o povo brasileiro. Nessa perspectiva, eu quero encerrar a minha fala trazendo também dois pensamentos do patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Paulo Freire, nos seus ensinamentos, orienta essa luta popular, a educação popular, o povo engajado nesse processo. E entre tantas coisas que o Paulo Freire deixou para a nossa reflexão, para o nosso debate, eu quero destacar duas. Primeira, quando ele diz que para nós a participação não pode ser reduzida a uma pura colaboração. Não queremos atuar em colaboração com o governo. Trouxe Paulo Freire por ter sido secretário de Educação deste município, por termos o governo Lula colocado com o compromisso de atender as demandas do povo brasileiro, mas essas demandas não serão atendidas com a pura colaboração nossa. Não queremos só isso nesse processo. E Paulo Freire reafirma isso. A participação para nós implica, por parte das classes populares, estar presente na história e não simplesmente estar nela representadas. O governo Lula pode nos representar, mas aquele Congresso Nacional que define as políticas não nos representa, não tem a nossa cara, não tem a nossa representação.
implica a participação política das classes populares através de suas representações no nível das opções, das decisões, e não só do fazer o já programado. Temos que ser resistentes, temos que ser criativos, temos que ir além daquilo que está programado. Para nós também é que os conselhos de escola têm uma real importância enquanto verdadeira instância de poder na criação de uma escola diferente. Então, quem tem filhos, parentes responsáveis em escola pública, também se comprometa em ser membro do conselho escolar, que ali é o espaço coletivo de decisão e de fazer escola diferente. A participação popular para nós não é um slogan, mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho da realização democrática. Isso é Paulo Freire incentivando a nossa participação popular, a nossa participação social em todos os espaços das decisões políticas. E finalizo trazendo também um pensamento de Paulo Freire que eu acho que é muito importante para a nossa atuação política dentro dos nossos movimentos e também para nós no movimento sindical. Quando Paulo Freire diz: as chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer, no fundo, elas são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar as semelhanças entre si e não só as diferenças, e assim criar a unidade na diversidade, fora da qual não vejo como aperfeiçoar-se e até como construir-se uma democracia substantiva e radical. Viva a unidade da classe trabalhadora, viva a luta do povo brasileiro. Obrigado pela atenção de vocês.